Falcon Padim, acenar para Steve Babin, etc. Olha só, queridos amigos, é a primeira vez que eu estou fazendo um Diálogos Transcendente aqui no Insta. Então, eu vou começar explicando, ainda que eu já tenha falado sobre isso, vou começar explicando... porque o computador fechou. Tá bom. Eu vou começar explicando qual foi o propósito de criar esse Diálogos Transcendente, viu, Kátia? Para você entender o espírito nosso e como a gente vai fazer no Insta. Hoje a gente tem, de fato, uma hora certinha e temos que controlar no relógio essa história para não haver confusão. Então, eu vou pedir a ajuda da Joana Alencar, que está aqui, que é nossa assistente para marketing digital, para me avisar quando faltar 15 minutinhos, depois 10, depois 5, tá bom, Joana? Me ajuda com isso, porque a gente se empolga na conversa e fica triste. Os Diálogos Transcendentes foram criados, é um programa, sexta-feira, 12h30, 1h30, criado absolutamente para compartilhar boas práticas de gestão e educação empreendedora, a fim de gerar prosperidade. Porque, quando foi criado? 1º de maio de 2020. Por que 1º de maio de 2020? Porque a pandemia começou em março, não é? E eu estava, nesse momento, assistindo e acompanhando uma amiga que estava muito doente. Esse primeiro momento foi um momento de entender o que estava acontecendo, quanto tempo essa coisa ia durar, né? E a partir do meados de abril, comecei a planejar e me organizar. Então, fiquei um mês, mais ou menos, tomando pé da situação, me situando, né? E assim, eu tinha proposto que o Clube de Engenharia fizesse lives desse tipo para a gente discutir questões ligadas ao desenvolvimento do país, engenharia, e como é que a gente se posicionava na pandemia e pós-pandemia, mas o programa que o Clube tomou rumo foi um programa fechado, sem ser live, sem interação, e eu estava interessada em interagir, porque todos nós íamos ficar muito dentro de casa, cercados, e assim conversar, dialogar sobre tudo, fazer a conversa circular, era o que estava me interessando, para fazer, digamos assim, trocas ricas nesse período, para que a gente se isolasse, mas não se desconectasse, se protegesse, mas continuasse vivo, pulsando e produzindo. E aí a gente começou, o primeiro tema foi sobre home office, e aí já tem mais de 15, né? Temas, não vou listá-los todos agora, eles vão todos para o canal do YouTube da Transcendente. E eu sempre tenho chamado um convidado que eu respeito, admiro, que quero bem, e que pode trazer uma conversa rica com as pessoas. De modo... Ó, o Luciano está assistindo a gente, que coisa boa. Oi, Luciano! Aí, traga uma troca rica, que as pessoas que assistam possam ter ganhos com isso também, né? E aí chegou a vez de começar as técnicas não tão tradicionais para tratar a questão da energia das empresas, e a pessoa, para fazer isso comigo, não poderia ser outra que não você. E aí vem um pouco da nossa história. Caterine Castro é uma profissional que eu admiro muito, não é? Que atua no direito sistêmico e atua também no alinhamento energético, entre outras terapias que ela mesma depois pode tocar, se achar conveniente. Não é? Que eu conheci em 2012, quando ambas fazíamos a formação em Self and Professional Coaching, no Instituto Brasileiro de Coaching, e dávamos carona uma para a outra, e essas conversas dessas caronas foi nos aproximando, e eu fui reconhecendo em Caterine, ainda que muito mais jovem que eu, tem idade para ser minha filha, uma amiga muito querida, não é? E uma pessoa muito sábia, e as trocas eram muito divertidas e ricas. Eu acho a alegria não pode deixar de estar presente. Então, sempre que a gente para conversar, mesmo dos assuntos mais tristes, a gente dá gargalhadas. Não por desrespeito, mas porque a gente consegue lidar com todas as dimensões. Então, alinhamento energético está na minha história muito associada à Caterine, porque quando eu resolvi fazer a formação em alinhamento energético, eu escolhi fazer no Acre. Escolhi fazer no Acre porque ela estava sendo conduzida pela Caterine, que é uma profissional que eu respeito e admiro, e que o instrutor, apesar de ser do Rio, Hernani Fornari, a quem eu também quero muito bem,
né? A ligação com ele se deu através de Caterine. E lá eu fui muito feliz durante 15 dias, absolutamente amei o Acre, recomendo que todos visitem o Acre, tem história, é um povo muito guerreiro, no sentido de ligado às suas raízes e com muitas lutas interessantes de libertação e de conexão com a realidade nacional. Né? Então, com as nossas raízes, tem a história dos povos primitivos do Brasil, que lá a cultura deles é muito forte e respeitada. E, nesse sentido, fui fazer lá, amei, e tenho trazido como princípio de vida sempre pensar nessa dimensão. Nós nós temos uma dimensão energética, temos uma dimensão intelectual, cultural, temos uma dimensão emocional e temos uma dimensão física. Cada uma reflete a outra. E elas precisam viver de forma sistêmica e integrada. E como? Nas organizações. A organização é um ser vivo, que quem dá vida a elas são as pessoas. O alinhamento energético pode ser muito útil para as empresas para criar um clima de, digamos assim, equilíbrio harmônico nas pessoas, para que elas possam, equilibradas, poderem produzir melhor, melhorarem seus desempenhos e seguirem orientados por uma estratégia, por processo, por tecnologia e por tudo o que constitui uma empresa na direção de produzir prosperidade para a empresa, para os colaboradores, para os sócios, para a sociedade onde ela está inserida e para o mundo, tá certo? Então, nessa linha, né, eu começo perguntando, dizendo assim, Caterine, meu amor, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. E eu queria saber como é que, para você, a gente pode usar o alinhamento energético para tornar as pessoas satisfeitas num ambiente complexo que é uma empresa. Então, um prazer imenso estar aqui, Fátima, no teu espaço, né? Uma forma de se conectar, Acre, Rio de Janeiro. A pandemia fez um estardalhaço na vida de todo mundo, mas também trouxe novas ideias, né? Formas de, como você bem disse, da gente não perder a conexão. Então, assim, o alinhamento nas empresas. O alinhamento, primeiro assim, eu quero explicar que o alinhamento é uma terapia muito nova, genuinamente brasileira. Né? Então, ela não é muito conhecida, apesar de já ter muitos terapeutas formados, né? E já ter expandido para a Alemanha, para Portugal, Espanha, com outros professores que levaram essa terapia como formação. E na história do alinhamento energético, né, que é uma terapia de origem xamânica, que se fundamenta também além das filosofias, né, nativas, na forma como os índios curavam, né, os pajés pegam as pessoas e curam tantas questões físicas como emocionais, tem fundamentos também na física quântica. Hoje a gente pode estudar dentro da ciência o que antes era muito místico, mas hoje é uma realidade, saber que todos nós somos energia. Né? A gente é constituído de esse componente que não é só matéria e que dentro da matéria tem energia. Então a gente vibra, tudo aquilo que a gente sente, né? O nosso coração tem neurônios também. Tudo aquilo que a gente sente, que a gente pensa, emana frequências e ondas, né, eletromagnéticas que vão formando informações no campo. E através dessa terapia de alimento energético é possível o terapeuta, pela sensitividade, pelo uso desse sexto sentido, captar essas informações, canalizar essas informações e trabalhar com elas para equilibrar. Depois eu explico um pouco mais sobre isso. Mas como é que surgiu o alimento nas empresas? Vai lá, fale. Surgiu da seguinte forma: dentro da história do alinhamento, teve um terapeuta formador que não está mais entre a gente nessa existência, né, que teve uma importância muito grande, o Carlos Henrique, que ele, além de criar a forma de trabalhar a terapia com um único terapeuta, que antes só podia ser 2 terapeutas, ele também começou a desenvolver, né, a utilização dessa técnica nas empresas, como forma de tanto limpar o campo emocional,
né, dessas empresas, porque, como eu já disse, todos nós produzimos, né, pensamentos, sentimentos, isso fica no campo da empresa. E ter a concepção também que a empresa, a organização, a instituição, ela é um ser vivo, ela é um organismo vivo. E muitas vezes isso passa desapercebido, né? As pessoas trabalham numa organização e numa empresa e, às vezes, ao tomar decisões ou se conectar com o trabalho que elas fazem, elas não olham e não sentem esse ser, né? Que, além de ser uma pessoa jurídica, fictamente, né? Ficticiamente, mas também energeticamente uma ideia criada, é algo vivo, né? Que é uma pessoa. Tem uma pessoa. Que tem, e é muito interessante fazer o alinhamento nas empresas. Porque tem aspectos físicos, que é o ambiente onde ela está. Isso. Tem os aspectos emocionais, porque passa por cada um como se sente, como se relaciona com os pares, com os subordinados e com os superiores. Tem inteligência, porque as informações circulam na empresa e sem elas a gente não decide. Então tem informação. E tem cultura, que tem os valores e as crenças que permitem ir e vir para cá e para lá, limitam ou ampliam as possibilidades. E ainda tem a dimensão existencial da empresa, porque a sua própria história vai fazendo com que ela construa uma filosofia, uma forma de existir para atender os clientes, para atender os clientes internos, para se relacionar com os parceiros, com fornecedores. É nessa linha, tá certo? Então, tudo isso circula informação sutil que passa por sentir e pensar e que formam, digamos assim, formas pensamentos, se a gente pode dizer assim. Isso, sim, formas pensamentos, né? Que a gente não vê, não é visível aos nossos olhos ainda, mas a gente, sem saber, a gente está sentindo isso, se conectando com isso e representando muitas vezes o que está ali no campo da empresa, né? Às vezes um ex-sócio, né? Ou um trabalhador que já saiu, um colaborador que já saiu daquela empresa, ou tudo que se pensou naquela empresa, as preocupações, as dores, também as raivas. Isso, os conflitos, né? Isso. Tudo isso fica impregnado. E então é importante olhar para essa dimensão energética, porque muitas vezes um colaborador, ou mesmo a empresa, está numa estagnação, com todo o esforço, o planejamento que faz, racional, cognitivo, como você bem falou, às vezes está desconectado do sentir, né? Nós fomos educados, estranhamente, né? Nós fomos educados. Eu, por exemplo, sou da carreira jurídica também, né? Então a gente foi educada assim. Entro no meu trabalho, eu visto uma capa, né? De Mulher Maravilha, uma beca, e você ali é aquele ator, né? Ser racional. Lá dentro do carro. Isso. Isso não existe, né? Isso é algo irreal. E cada vez mais estão surgindo pesquisas, estudos e técnicas e ferramentas, né? Também como terapias, inclusive na própria medicina, né? Muitos médicos com essa visão, integrando, né? Essa concepção da necessidade da gente se sentir o tempo todo, tanto como ser humano, como as organizações vivas, né? Como corpo, mente, o que a gente chama de espírito, não é nada mítico ou transcendental, né? Embora transcende a gente, tá aí a transcendência. Existe. É a questão existencial. É a questão existencial, não é? É a centelha de vida que a gente sabe que tem, que não pega, não é? E que dá vida a esse corpo, que as pessoas com essa sua centelha formam os grupos nas organizações, a soma dessas centelhas, que é mais do que cada uma, que é a famosa sinergia, que dá vida a essa organização, ou pode até tirar por conta desse desalinhamento energético, dessa coisa sutil, que a gente, quando entra, às vezes, num ambiente limpo, né, Kátia, a gente sente que tá leve. E, às vezes, a gente entra num ambiente, qualquer um ser normal, só com os sentidos que você muitas vezes não para observar, você percebe que aquele ambiente está pesado. A gente diz, nossa, que ambiente pesado, não é por aí? Sim, aí eu lembrei agora da brincadeira do Karnal, do filósofo, né? Que ele diz assim, as pessoas falam que a energia
Mas o ambiente, a pessoa pesada, porque a pessoa é chata mesmo, desagradável. Mas lógico que isso está correlacionado. Por que o ambiente está pesado? Porque as pessoas que estão ali pensando, sentindo, né, alimentando aquele campo de emoções e de ideias com formas densas, como você colocou, que vai criando formas, pensamentos, né? Como é que a gente limpa isso? Essa é a ideia da terapia do alimento energético. É possível esses pensamentos, essa densidade, ser efetuada uma limpeza energética, né? E o mais interessante também é que pode ser dado voz para essa empresa, para essa pessoa jurídica. Igual como acontece às vezes na constelação sistêmica. Eu costumo dizer que o alinhamento e a constelação são prima-irmãs. E é muito interessante, assim, a gente como colaborador ou um dono de uma empresa, né? Você já parou para sentar e escutar, né? Qual é a voz dessa empresa? Qual é a função social dessa empresa? O que ela precisa de você? A gente não qual é o propósito dela que está pulsando? O que é a missão apaixonante dela, que atende a uma necessidade do mundo e que o mundo está disposto a bancar isso, de algum modo? Não é isso? Porque às vezes a gente está assim, eu nunca tive uma empresa, mas eu sou filha de empresário, né? Então, meu primeiro trabalho foi em uma empresa. E uma empresa se constitui a partir de um sonho, né? De alguém, a partir de um propósito. Mas essa empresa ela vai se tornando uma outra pessoa que está que é nutrida pelos sócios, pelos colaboradores, pelos clientes, mas ela é uma pessoa que começa a ter também a sua própria vida, né? Então, assim, meu pai, por exemplo, é dono da empresa Santa Clara. Será que quem trabalhava naquela empresa olhava só para o dono da empresa? Geralmente você acha que a empresa é o dono da empresa, né? Então, o convite para esse novo olhar é o dono da... A empresa não é o dono, né? A empresa é um ser que foi criado com uma função e você que está ali colaborando, né? Você faz parte daquele sonho. Só ter essa mudança de concepção, de paradigma, eu acho que constrói, né, uma nova relação com a forma de trabalhar e com a motivação. Então, o alinhamento, além de ser uma terapia, né, energética, ele traz um princípio filosófico de se relacionar com a vida e com o ambiente profissional, com a empresa, né, e com a função daquela empresa de uma forma totalmente mais autoconsciente. Eu acho que essa sua colocação é perfeita. E tem uma pergunta aqui da Joana Alencar, que é a seguinte: o ambiente pode estar pesado porque as pessoas estão em funções com as quais elas não se identificam? Esse é um dos motivos, Joana, com certeza. Mas às vezes as pessoas também não se identificam porque elas estão num piloto automático e ainda não perceberam qual a contribuição delas, ainda que superoperacional, para a construção de um propósito maior. Eu lembro sempre da história dos três operários construindo uma catedral, né? Um passa o transeunte, pergunta: o que você está fazendo? Ele diz: estou assentando tijolo. O outro está construindo um muro, e todos estão construindo a mesma coisa no mesmo lugar. E o outro diz: eu estou construindo um lugar, uma catedral onde as pessoas vão orar e buscar a sua transcendência, o seu bem-estar. Então, assim, a perspectiva que a gente coloca para o próprio trabalho, independente, inclusive, às vezes, isso eu acho que também é responsabilidade da empresa, mas não é só responsabilidade da empresa, é também responsabilidade de cada um na forma de conduzir sua vida. E eu acho que o alinhamento, como a Kátia está colocando, a Caterina está colocando, eu acho que é bem conveniente, porque assim, você pode trabalhar no indivíduo, no um a um, na pessoa, na subjetividade de cada um, sim, mas você também trabalha coletivamente no que é agregado, no que é coletivo para aquela empresa. Então, assim, o trabalho do Carlos Henrique, como ele fazia, tinham várias etapas. Você fazia um diagnóstico, o diagnóstico feito é exatamente o diagnóstico necessário para fazer alinhamento estratégico. Eu diria que o alinhamento estratégico tradicional, cognitivo, acrescido do alinhamento energético, em que você cuide também dessa dimensão da energia, do sentir, porque a energia a gente sente na pele, sente no tato, sente
escuta, ouve, tem cheiro, tem sabor, não é? Então, a gente, juntando as duas coisas, eu acho que as empresas podem usufruir de obter resultados melhores, porque elas vão ajudar, dar um elemento a que este profissional, Joana, possa se ajustar melhor na função em que ele está exercendo ou até ser aproveitado num outro lugar em função dessa interação. Porque, se eu lembro direitinho, a gente faz um diagnóstico, depois faz o alinhamento energético individual do corpo gerencial, do corpo decisório da empresa, a escolha da empresa, e vai acompanhando os efeitos disso em reuniões periódicas, não é? Tal qual o alinhamento estratégico das empresas. E, com isso, vai propondo medidas de adequação. E uma delas é a adequação das pessoas às funções que elas exercem e das funções das pessoas. Ajuste dos processos, ajuste da tecnologia, enfim, ajuste de da estrutura organizacional, da forma de tomar decisão, de todos os elementos estratégicos para uma empresa bem desempenhar, alcançar seus resultados concretos, ter lucro, ter bem-estar interno com uma política de reconhecimento e recompensas ajustada, a satisfação dos seus clientes, dos seus parceiros, fornecedores ou não. Isso faz sentido para você, Caterine? Sim, faz muito sentido. Inclusive, é como eu estava falando, o alinhamento energético, assim como as constelações, muito além da técnica, é a filosofia e o pensamento que fundamenta, né, essas terapias, que é um pensamento sistêmico, ou seja, geralmente uma questão que eclode em qualquer sistema, seja um ambiente denso, né, como ela perguntou, tem pelo menos 3 causas, nunca é uma coisa só. Né? Então, enquanto você falava, eu refleti aqui, igual cada um de nós, embora a gente convide ao sentir, sinta mais, mas o sentir não é um convite para você deixar de pensar e agir. De jeito nenhum. A gente está o tempo todo sentindo, pensando e agindo. Né? E como é que isso está integrado? Então, assim, também, em uma empresa, em uma organização, a questão da densidade do ambiente ou da insatisfação do colaborador, geralmente está ligada a várias coisas. Nunca é apenas uma... Você tem que ter um olhar sistêmico do que está acontecendo, né? E é muito importante, lógico, ter um planejamento estratégico, ter o mapeamento de competências, né? E eu acho que, às vezes, o que falta nessa sensação de inadequação é muito mais uma clareza de papéis. Né? Exatamente. Clareza da função da empresa e a clareza da sua função naquela empresa. Né? Como o exemplo dos operários. Isso. Né? Isso, pelo menos para mim, né? Assim, durante a minha jornada de autoconhecimento e como profissional e trabalhando também com terapias, eu vejo que muitos dos dissabores, né, nas organizações é uma falta de clareza, falta, como sempre, de comunicação. Comunicação. Né? E falta de negociação, capacidade de negociar. Cada um fica muito no seu automatizado. Verdade. Exatamente. E a negociação num processo de ganha-ganha, os medos de, eu não vou, não, ou me omito, porque não quero me aborrecer, deixa, aí vai deixando, e as coisas vão se agravando, porque deixar situações conflitivas prosseguirem, elas não se resolvem, elas só se agravam. Ou eu vou lutar, mas numa perspectiva só minha, sem uma perspectiva de ganha-ganha, não é? E aí, na comunicação, tendo problema de comunicação, falta de clareza de papel e inadequação de negociação, está feito um ambiente posto para que as coisas não funcionem. Falta de clareza de compartilhamento de valores, falta de clareza das crenças que circulam naquela organização, falta de clareza de como eu posso contribuir para a estratégia, ou então sonhos competitivos na mesma organização. Nas organizações públicas a gente vê muito isso, não é? Por vezes os projetos individuais, enfim, fazem com que a organização acabe cindida. Porque ao invés de se pensar num objetivo único, como é que a gente pode chegar a um projeto único para aquele órgão, para
país hoje em dia, Brasil. Um projeto Nação Brasil Desenvolvimento Único. Não adianta essa disputa, porque a gente acaba não chegando a lugar nenhum. Tanque de guerra, né? Que a corda até pende para o lado mais forte, mas isso não quer dizer que construa alguma coisa efetivamente mais positiva. Mas vamos lá, e o alinhamento? Como é que a gente conduz? Você ontem falou, fez uma observação sobre os princípios herméticos, não é? Que o universo digamos assim, uma grande inteligência e que nós somos reflexo dessa grande inteligência e que está dentro de nós e fora de nós tem conexão desse processo, que isso tudo se dá no processo de movimento, a vida é movimento, é pulsação, né? E que tem o lado bom e o lado não tão bom, a luz e a sombra, e que a gente precisa lidar com isso num fluxo, né? Que tem ritmo, me lembra a música, tem que ter ritmo, tem que ter alinhamento, afinação. Se não tiver afinação, mesmo que tenha ritmo, a música fica horrível. Se tiver afinação, alinhamento, mas não tiver ritmo, também não funciona, também descompassa, fica fora do compasso. E tem que ter interpretação, e para ter interpretação tem que entender que papel você vai exercer. Então, assim, como é que ficam esses princípios herméticos junto com o alinhamento e junto com as organizações? Agora foi! Então, os princípios herméticos são conhecimentos muito antigos, né? Do Egito, são 7 princípios, então no alinhamento a gente tanto utiliza como vivencia praticamente todos eles. Mas disso tudo que você falou, tem o princípio das polaridades. Né? Tudo na vida está nessas duas frequências, né? Do bom e do mal, da tristeza e da alegria. Todos nós estamos sempre vivenciando essas frequências, do feminino e masculino. Noite e dia. Noite e dia. E a vida surge a partir dessas polaridades. E no alinhamento energético, o que acontece, na verdade? Por que tem esse nome alinhamento energético? Porque vai ser trabalhado numa dimensão de frequencial. Aquela emoção, aquela experiência que a pessoa teve, ou que a empresa, né, aconteceu na empresa e está ali impregnado, ela tem uma frequência. E aí vem o outro princípio hermético, que é o princípio da vibração. Tudo vibra. Tudo tem energia, a gente olha a matéria, a cadeira, a parede, o tijolo, mas não é só matéria. Além disso, são energias condensadas que formam a matéria. Aquilo tem uma frequência e uma vibração, né? Então, o que o elemento energético faz é transmutar a frequência que está desequilibrada, né, que está em desarmonia, para uma frequência mais equilibrada através de uma consciência, uma dimensão de consciência que esteja além dessa polaridade. Porque quando a gente vai para uma dimensão que a gente chama consciência de unidade, e é como se subisse o topo da montanha e olhasse de baixo, não tem certo e errado, não tem positivo e negativo, a gente usa tudo e se complementa. As polaridades, elas se complementam. Então, o alinhamento, ele é uma terapia que, para uma empresa, ele pode trazer informações importantes para entender o que está além atuando, né, naquele sistema que não é visto, embora seja além do racional, do cognitivo. Além do racional, né? Para auxiliar em tomadas de decisões. Porque, lógico, não é uma mágica, né? Não é só fazer o alinhamento e agora está tudo maravilhoso. Né? Como a Joana perguntou, vão precisar medidas, processos, tomada de decisões. Tecnologia. Fazer, né? Mas quando a gente toma consciência e tem uma percepção nova, aí sim, a gente sabe com o que está lidando e como é que vai reconstruir, né? E aproveitar essas polaridades. Então, assim, numa equipe, você falou em orquestra, né? Me veio lá quando eu fiz o Amana Key em São Paulo, já tem um tempinho. Mas eles usavam muito essa metáfora, né? Da orquestra, para a gente se sentir em uma organização. E eles até levaram um quinteto, porque eles trabalhavam com essa questão, né, do sentir, um quinteto para tocar para a gente. E depois dali faziam perguntas. Imagine você, numa empresa, como uma orquestra. Não tem como eu comparar. O violino é melhor do que o piano, né? Ou melhor do que o violoncelo, ou aquele não tem importância. Todos têm importância na orquestra. Porque se para Isso. Né? Então, é uma mudança de concepção.
Está sendo muito interessante. Eu estou agora na pandemia, uma das atividades que eu entrei para aprender foi cantar. Eu adoro cantar desde pequena. Eu estudei piano pequena e eu fui. Eu vejo, você toca bem piano, eu já não toco mais. Mas eu estou num coral online. Quinta-feira a gente se encontra, Então, assim, cada voz tem o seu papel. Se você tirar uma voz, porque o maestro faz isso, faz as gravações, mostra pra gente. Se você tira uma voz, a harmonia não fica a mesma. Não produz o mesmo som. Então, todos têm igual importância, absolutamente. E, assim, mesmo no mesmo naipe, eu sou contralto. Tira uma de nós, porque são 4, 4, 4. São um coral de 12. 4 homens, 4 contraltos, 4 sopranos. Tira uma voz, ou uma soprano, ou uma contralto, ou um tenor, qualquer deles, e fica diferente. Então, assim, para a gente obter o resultado desejado, é importante do mais graduado ao menos graduado. Porque qualquer um que saia, aquela função faz falta, e a forma de exercer aquela função é sempre muito singular. Porque, querendo ou não querendo, não somos máquinas, somos seres singulares, não é? Então, muito interessante, Caterina. O que mais a gente pode falar de inteligência? Por exemplo, a questão da polaridade, que a gente falou da sombra e luz, noite e dia, tem a questão do gênero, feminino e masculino. Não é? Sim, a gente... é um outro princípio hermético, né? O princípio do Isso. gênero. Que a vida só acontece se tiver esses dois gêneros, né? Masculino e feminino. É lógico que, subjetivamente, todos nós, seres humanos, independente de ser uma mulher, a gente tem esse princípio interno, feminino e masculino, e o que a gente fala, inclusive, no alinhamento energético, é fazer essa fusão, esse casamento interno, né? De compreender que eu tenho o princípio masculino e o princípio feminino, e isso me torna inteiro como ser. E nas empresas, a gente pode ver isso exteriorizado também, né? A gente ainda vê, né, assim... Eu acho que linhas de trabalho que são muito voltadas para o masculino, né? E dentro do patriarcado ainda tem assim culturas de relações dentro das empresas que são muito hierarquizadas, né? Quase militar. Ainda são muito de controle. Que pouco então, o houve. princípio feminino... Talvez ele precise entrar mais. Não sei se pelas mulheres ou pelos homens, mas o princípio feminino ele está urgentemente sendo solicitado. Eu acho que por todos, que tem a ver, de novo, volta ao início da conversa, na minha opinião, veja se faz sentido para você, que é o seguinte, o olhar atento e a escuta atentas, que são... funções humanas que deveriam estar presentes em todos, porque todos nós portamos o feminino, ela é associada mais ao feminino, que é o cuidar, é o acolher e cuidar. Não é? Esta função precisa ser melhor exercida. Nessa semana que passou, eu assisti uma live sobre o futuro da engenharia. Né? E vejam que incrível, eram só homens falando, nenhuma mulher, como se não houvesse engenheiras de destaque no cenário da engenharia. Primeiro ponto que me chamou a atenção. Agora, mais ainda, achei incrível e interessante, todos ligados muito à tecnologia, porque era a questão do desenvolvimento tecnológico, uma Paracel, uma fábrica de celulose que vai ser instalada no Paraguai, toda projetada e montada à distância, agora na época da pandemia, tudo via tecnologia, cada um num lugar do mundo. Interessantíssimo. E sabe o futuro da engenharia para todos? Desenvolvimento de soft skills, desenvolvimento da capacidade de ouvir atentamente, de olhar atentamente, de se relacionar melhor. Então, assim, todas as dimensões ligadas a viver as 3 dimensões integradas. O pensar, o sentir e o agir. Até porque tudo que a gente tem visto, mesmo fora das questões de alinhamento, quando a gente vai estudar neurociências, psicologia positiva e etc. e tal, é que a fisiologia do corpo, o físico, é alterado pelo que a gente pensa, mesmo inconscientemente.
a gente emana adrenalina ou cortisol se estiver pensando coisas ruins e negativas, ou dopamina, ocitocina, serotonina, que são os hormônios ligados a mais à alegria, o bem-estar, se fizer ao contrário. Então, assim, eu acho muito interessante que a própria engenharia, de onde eu sou originária, você é do direito, eu sou da engenharia, né? De Do direito engenharia. não é muito diferente, né? As carreiras jurídicas, elas são muito dominadas pelos homens. Geralmente eles estão nos cargos de direção. E às vezes as mulheres que se destacam, se você for observar, elas têm comportamentos extremamente masculinizados, assim, no sentido de não tem uma escuta, não tem uma comunicação, né, de empatia, porque é a cultura. Então, como se abrir para uma outra cultura? O mundo vai exigir isso, né? Está exigindo já. Isso. Então, assim, eu acho que o alinhamento energético, como técnica e como filosofia, não é? Porque os princípios, toda técnica tem uma filosofia que a suporta, tem princípios que a suporta. Os princípios do alinhamento energético ligados a essa conexão universal entre todos e que um reflete o outro e que a ação de um gera consequência, a questão da causa e efeito, né? Que implica em autorresponsabilidade sobre o que a gente pensa e sente e faz, porque isso reverbera, vibra e produz efeito em mim, no ambiente em que eu atuo, tanto família quanto empresa, né? E em onda, porque é movimento, porque a vibração é onda, né? Se propaga. Então, esses princípios, eu acho que são princípios da vida, que servem para tudo. Então, eu penso e sinto há muito tempo, não é? Desde que eu trabalhava na CBTU, Kate, eu comecei a trabalhar com essa questão de coordenação de grupos para produzir resultado, e que eu fiquei com essa questão, né, de como é que você pode ajudar a mover o desejo coletivo, porque cada um quer uma coisa, e se cada um puxa para um lado, é claro que você não consegue, no prazo, no tempo, especificamente, realizar o que precisa realizar. Como é que a gente faz isso de forma harmônica? E fui estudando minha trajetória pela caminho psi, alinhamento energético, constelação, essas buscas de novas técnicas que possam dar conta desse tipo de histórica situação de conflito de interesses presente no cotidiano das empresas e da vida, não é? Sempre me moveu, porque eu queria produzir qualidade de vida e contribuir para isso. E aí a gente chega eu acho que o alinhamento ele tem uma contribuição enorme associada às técnicas tradicionais cognitivas de pensar a estratégia nas organizações, né? Valores compartilhados, culturas, crenças, estratégias, processos, tecnologia, estilo de liderança e habilidades das pessoas, não é? A atitude de querer fazer, a atitude de buscar conhecimento para suprir o que não sabe, assumir sua fragilidade no sentido do não saber, se permitir não saber para poder buscar conhecimento, complementar com o conhecimento dos outros e aprender a fazer, praticar tudo isso. Isso tudo, eu acho que nesse momento, inclusive, de transformação digital, de aceleração do processo de transformação das empresas que a pandemia acabou por produzir, nessa transformação digital, requer incluir esta dimensão sutil que pode ser tratada pelo alinhamento energético. Faz sentido isso para você? Faz muito sentido, porque, inclusive, assim, a forma como nós estamos conectados hoje, né, em rede digital, por conta do distanciamento social, a maioria dos profissionais que podem em home office, a gente já observa que a gente está conectado como se estivesse dentro da empresa. De casa você está conectado, né? Como é que passa essa informação por cabos, por fios? É a mesma ciência que passa nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então vai ser muito mais desafiador nessa era como é que nós vamos nos manter como um corpo, né, sistêmico de uma empresa, atuando em lugares diferentes, mas que estejamos alinhados, né, energeticamente em um propósito, clareza de cada função e engajados, né, motivados.
Eu estou sentindo muitos líderes com dificuldade de... acha que a comunicação é só através dos meios, né, de internet, criando processos de comunicação. Você recebe da sua empresa não sei quantos e-mails, não sei quantos WhatsApps. O que mais é possível, né? Como é que as pessoas vão se comunicar, apesar do distanciamento, do não contato físico, criando essas conexões, criando esse campo relacional, né? Cultivando esse campo relacional. Com uma certeza. coisa interessante assim, no alinhamento energético, que eu acho para empresas, além de dar voz à empresa, os colaboradores, o próprio proprietário, ouvir o que a empresa, como um ser, tem para falar para ele, né? É a possibilidade também do terapeuta de alinhamento, ele vai entrando na empresa, né, digamos, virtualmente, né, através da sensitividade, e vai sentindo e narrando em cada espaço físico o que tem ali impregnado. E vai limpando, que é uma coisa que eu não expliquei, como é que se dá essa limpeza, né? Meio surreal, mas não é tanto. É utilizando frequências, que no trabalho de alinhamento a gente dá o nome de guardiões, são frequências dessa dimensão de unidade. Assim, então, só para entender, em um ambiente que tem muito conflito, e ali vai ter frequências de sentimentos de raiva, de tristeza, né? E você quer colocar mais cordialidade, mais capacidade de comunicação, você vai buscar uma frequência de harmonização. E essas frequências, elas estão internas na gente, por isso que é uma cura interior, né? E elas também estão externas. O dentro e fora também é um princípio hermético, né? O que está em cima está embaixo. Não existe essa separação. Então, o alinhamento, ele é uma possibilidade de você sair dessa mentalidade que você está separado dos ambientes, energia dos ambientes. Isso acontece no interno das pessoas, essa transformação de quem participa de um alinhamento. E a própria empresa, né, ela pode ser harmonizada, tanto fisicamente como energeticamente, através de uma sessão de alinhamento. E é incrível fazer, eu já fiz algumas, e assim, é muito lindo ver como acontece. Eu gosto muito. Eu tenho, assim, um exemplo para mim mais emblemático, que, assim, marcou para sempre da eficácia desse tipo de alinhamento, que ele não precisa ser feito presencial, ele pode ser feito à distância. Sim. Foi quando a gente estava, foi meu primeiro exercício de alinhamento energético na formação lá no Acre, em 2017, 17? Foi 17? Já 2017. Não lembro mais. 17, né? Novembro de 2017. Você foi da primeira turma, né? Foi isso. Corajosamente, nessa ousadia. Ela trouxe o professor, gente, pro Acre. Não foi só eu que trouxe, ela trouxe literalmente o professor. Estávamos no mesmo voo, o voo teve problema em Porto Velho. Ficamos lá em Porto... Aliás, foi ótimo porque eu conheci Porto Velho, achei uma gracinha. Acho que eu preciso conhecer mais o norte do país. Então, assim, uma das... Foi Sueli. Uma das nossas colegas de formação, eu fui cliente e estava alinhando a minha empresa, a Transcenderte, não é? Então, nesse alinhamento, ela pôde descrever... Eu achei impressionante. Eu atuava em 2 ambientes. Um consultório lá em Botafogo e na minha casa, no escritório em casa. Hoje, a leitura dela, ela falou, não, tem um sofá que chora. Eu compartilhava essa sala e ela não sabia, eu não disse, eu só disse que era uma sala em Botafogo, não disse nem como era a sala. Ela conseguiu. Será que tem um sofá, alguma coisa que chora? Eu compartilhava a sala com uma psicanalista e provavelmente ali naquele sofá, muitos clientes sentavam para chorar. Tá certo? Eu achei muito incrível. E ela falou da mesinha, tinha uma mesinha de suporte ao lado da poltrona que havia na sala. Tem uma mesa que está agoniada, tem um papel em cima dela. Você normalmente não tem papel em cima dela, mas eu estava distante, não sabia. Quando eu volto, tinha um bilhete zangado em cima da mesa. Eu achei incrível, Cátia, muito incrível. Sabe? Então, assim, eu costumo dizer, para quem bem me conhece, que eu tenho questões, eu sou uma buscadora de soluções
criativos de problemas. Se eu tenho um problema, eu vou procurar todas as dimensões e técnicas possíveis para resolver. Eu não sou técnica alguma, eu tenho formação em várias possibilidades tecnológicas de gestão e de comportamento, porque, na verdade, o que a gente precisa na vida é uma postura de solucionar os desafios que a vida traz. Não é? Então, porque eu vejo hoje no mercado, é psicólogo ou psicanalista, é mentor ou coach, é isso ou aquilo. Eu falo assim, todas essas técnicas, todos esses métodos são absolutamente úteis, assim como alinhamento energético, assim como constelação, porque eu não sou o método. Eu uso o método, me aproprio dele para resolver problemas. Agora, eu primeiro aplico a mim. Porque se funcionar comigo, faz sentido eu praticar. Se não funcionar comigo, eu vou aprimorar a técnica e se eu estiver achando que estou praticando direito e não está funcionando, eu não vou passar adiante. Porque não é para mim o manejo daquela técnica, provavelmente é para outros. Também não vou desqualificar a técnica, porque não me cabe qualificar ou desqualificar a técnica de ninguém. Porque é outra coisa que a gente vê presente no mercado, as pessoas desqualificando umas às outras, ao invés de buscarem florescer a sua possibilidade de contribuição, ou com uma técnica, ou com várias, enfim. Não é? Então, nesse sentido, eu achei incrível essa experiência. Essa experiência concreta, específica, me fez crer que é muito útil e efetiva a possibilidade de leitura de campo. Campo energético que circula em torno de uma empresa. Eu experimentei e vi. Inclusive, isso me levou a refletir bastante. Logo a seguir, eu descontinuei a experiência nesse consultório, porque eu entendi que não era a vibração de uma atividade e outra, provavelmente não combinavam. Então, era melhor que eu me cindisse ao meu escritório aqui mesmo em casa e trabalhasse à distância, como estou fazendo desde aquela época, e cada vez mais, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que é uma coisa que me incomoda. E o preconceito em relação a essas questões? Que não são lógicas, não são lógicas, não, que não são racionais apenas. Sim, existem muitos, né? Vamos tratar disso? Porque eu acho que isso é uma questão. Né? Aí torce o nariz para você toda. Não torce o nariz só para a técnica que ele não gosta ou ela não gosta. Primeiro é preciso deixar claro assim, que a técnica ela não tem nenhuma conotação religiosa. Então as pessoas geralmente confundem tudo aquilo que transcende, né, ao nosso racional, à nossa identidade egóica, à nossa personalidade, ou que você fala de amor incondicional, de espiritualidade, as pessoas confundem com religião. Né? Então, no alinhamento, isso é muito comum as pessoas confundirem quando a gente começa a explicar o trabalho do alinhamento, porque, de fato, o alinhamento ele tem uma dimensão, além da energética, né? Ele tem uma dimensão frequencial de uma egrégora que trabalha para essa terapia, né? Que a gente dá o nome de os guardiões. Mas a gente pode explicar, eu até fiz um texto, depois eu te mando, está na nova pesquisa do alinhamento. A gente pode explicar, até eu expliquei isso em uma mesa, em uma universidade aqui, federal, né, de história, do curso de história. Esse simbolismo, né, do inconsciente que eu posso acreditar que o arcanjo, né, Gabriel, o arcanjo Rafael, é um ser espiritual, mas como eu posso entender que aquela simbologia, aquele arquétipo do inconsciente, aquilo tudo que carrega de significado, produz um efeito na minha psique, na minha mente, no meu sentir, né? Como você falou. Claro. Então, assim, as pessoas têm preconceito porque elas ignoram, né? Essas leituras, essas ideias. Então, tem que ter muita paciência, né? Eu mesmo já levei para a Procuradoria uma palestra do Hernani, que é uma palestra que é o primeiro dia do curso, né? Eu acho que numa delas eu estava lá. Isso. No meu curso ele estava, eu fui. Essa era uma das preocupações, chegar a tempo. Que era um auditório muito bonito e que eles cediam para aquela palestra, uma palestra aberta ao público de conhecimentos
de tudo, de comportamento humano, de psicologia, de física quântica, enfim. E eu sofri preconceito ao levar aquela palestra, né? Jura? Colegas, inclusive de, né, religiões evangélicas, mas como que está trazendo isso para cá? Então começa a ter esses preconceitos, né? Como tem também, às vezes, tem psicólogos que têm a compreensão dessas terapias complementares, mas outros não, tem uma rixa. Hoje mesmo no Facebook, um amigo meu de infância postou lá umas coisas horríveis sobre constelação, coaching, tudo invenção, cura interior. Assim, como é que você vai informar para essa pessoa, né? É um desafio. Pois é. Eu acho assim que a gente está numa sociedade que vem evoluindo, a humanidade está evoluindo, não é? Com culturas diferentes, crenças diferentes, valores diferentes. Vou falar da sociedade brasileira, que é onde eu estou imersa, não é? E a gente vem evoluindo num tempo em que muitas, por exemplo, Freud tem um texto maravilhoso sobre telepatia. O princípio da telepatia é o princípio da leitura do alinhamento, para você ser capaz de, à distância, fazer leituras do pensamento do outro e qualquer tipo de informação entre você e o outro. Freud falava de quando um analisante sentava na frente de um analista, se formava um inconsciente entre os dois, que havia uma transmissão de informação, tá certo? E Jung fala dos arquétipos que habitam o inconsciente coletivo, que tem a ver com a cultura. Então, você vê que na antropologia isso já é tratado de algum modo, na história os símbolos são interpretados a partir do passado, Freud tratava disso, as neurociências falam da parte fisiológica, que esse imaginário, né? Lacan fala do simbólico, imaginário e real, e que a interseção dos três é onde o que nos permite, é um vazio que nos permite desejar, que nos permite seguir adiante, porque é o desejo que nos move, é o que a gente não sabe, é a curiosidade. Então eu creio que esses conhecimentos mais tradicionais, que ainda não habitaram o campo da ciência, não é? Porque a gente não pode substituir a religião pela ciência. Eu hoje estava lendo uma frase do Einstein, agora eu não vou lembrar perfeitamente, mas ele dizia assim, olha, ciência sem religião não funciona, nem religião sem ciência também não. Não pode ser uma coisa dogmática de nenhum lado. Você não pode tratar a ciência como explicando toda a existência, porque tem uma questão aí, né, quando a gente para na singularidade de cada um. É o que eu respondi para esse meu colega hoje, né? Se a gente fizer isso, a gente está fazendo uma inquisição às avessas, né? Quer dizer, exatamente. Então a ciência é a nova inquisição. Tudo aquilo que a ciência não explica, não existe. E não então, explica ainda. E não explica ainda, porque o verdadeiro cientista... O verdadeiro cientista sabe que as verdades científicas elas não são absolutas. Está aí Newton e Einstein, ponto. Assim, a cosmologia do tempo da astronomia de Newton não é a cosmologia hoje, assim como... Na verdade, Fátima, eu acho que talvez a ciência já explica até muita coisa, só que é uma linguagem muito complexa e distante, né, para a gente. Ainda bem que nessa era tem... como o Amit Goswami, né? Ele consegue trazer uma linguagem da física quântica para uma linguagem acessível, né? Para todos nós, para compreender que a física quântica já explica muita coisa. Inclusive, ele fala da física da alma, né? Ele fala de Deus dentro da física quântica dele. Mas dentro da concepção, do paradigma, né, materialista científico, da ciência, das universidades, ficou essa separação. Não posso falar do espiritual, do divino, porque aí eu não estou sendo científico. Não, e mais ainda, eu diria o seguinte, outro dia eu tive uma conversa com alguns amigos sobre isso, né? Eu acho assim, eu acredito que o que a gente está falando como alinhamento energético não tem nada a ver necessariamente com o divino, nem com o religioso. Tem a ver com o existencial.
com a tentativa de lidar compreender com uma dimensão existencial do nosso ser, né? Da existência. O que mais o nosso ser sente, expressa, que a gente ainda nem percebeu da gente. E a gente ainda não tem dimensão, que a gente ainda não tem dimensão para captar explicações, mas a gente é capaz, uns mais e outros menos, de captar a informação e poder tratar essa informação de outro modo, para produzir harmonia, não é? Para produzir prosperidade, para produzir bem-estar para a pessoa, para o ambiente, para a equipe dela e para o mundo. Não é? Você tá... E agora, porque da sua pergunta, tem horas que eu me sinto na Idade Média, na Inquisição, vão me levar para a fogueira de tudo isso que eu falo. Pois então, ou você... dizer que eu faço charlatanismo, porque no inconsciente coletivo também tem muito isso, né? Como é que você explica? Mas as pessoas acreditam na aspirina, né? Que elas tomam aspirina, a dor vai subir. Então, assim, a gente acredita em cada coisa, né? Cada vez mais, eu sou muito assim... Eu me entrego muito a todas as terapias que eu fiz. Eu já fiz renascimento, já fui para a Índia, trabalhar com a filosofia hindu, né? Com vários tipos de yoga. Mas eu sempre gostei muito de estudar a explicação daquilo, né? Dentro do nosso componente humano, da nossa psique, do nosso até a neurociência já vem explicando como funciona, e tudo, se a gente for buscar, tem alguma explicação. E aquilo que não tem explicação é aquilo que é o mais mágico da vida, né? Que você tem que se entregar. Não, e não tem explicação, Kátia, ainda, porque é como eu disse... nossa limitada visão, né? Eu me considero, e não me considero à toa, eu sou professora aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu vim da área tecnológica, eu sou engenheira, eu acredito na ciência, e eu acho quase já está quase na hora da gente enterrar. Finalizar para você poder gravar, porque quando você finalizar, vai aparecer lá gravar. Porque se deixar a gente faz 5 lives, uma vez só. Exatamente. Então, assim... A ciência, não estou dizendo que esse conhecimento ainda está submetido à regra da ciência, mas ele é baseado em princípios científicos. Essa é a primeira questão. Depois, quando não tenho resposta objetiva científica, o que faço é experimentar para verificar, para mim, se aquilo faz sentido. Funciona em você, né? Se fizer sentido para mim, eu ofereço e deixo a pessoa escolher se quer ou não, como uma das muitas ferramentas. Então, eu tenho ferramentas tecnológicas, eu tenho ferramentas de gestão, eu tenho ferramentas de comportamento, entre elas as mais tradicionais da psicanálise, a possibilidade de digamos assim, ferramentas mais alternativas. E com isso, em função da situação e da personalização da pessoa, da necessidade da pessoa e do que ela precisa e do que ela quer, a gente ajusta um processo de alinhamento na